Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão, mais uma semana de trabalho neste plenário. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido nosso colega deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura das duas atas anteriores. Por favor, deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. A ata da 88ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de setembro de 2021, na presidência do deputado Nilson Berlanda. Às 9 horas do dia 9 do mês de setembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância, comparável com o primeiro do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves complicações, não houve oradores inscritos. Ganho expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Felipe Estevão, PSL, e Márcio Machado, PL. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 605 e 606/2021 e as moções número 736 a 742/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 1595 a 1604/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações número 1902 a 1907/2021. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos, nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje às 19 horas, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Ata da 8ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de setembro de 2021, na presença do deputado José Milton Schaeffer, às 19 horas do dia 9 do mês de setembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial, dando início à solenidade. O senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor diretor de cooperativismo do agronegócio, Léo Teobaldo, neste ato representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Altair Silva, excelentíssimo senhor reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Dilmar Bareta, senhor presidente da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, Adil Nakfus Vaz, e senhor presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário que a sessão foi convocada por sua solicitação, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração aos 60 anos da fundação da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, a SOMEVESC. No momento seguinte, houve a execução do hino nacional e a apresentação de vídeo institucional. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor presidente das Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina, Gilmar Jacobovic, e o excelentíssimo senhor reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Dilmar Bareta. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata da entidade homenageada, que na oportunidade recebeu a honraria do Poder Legislativo. Após a homenagem, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome da instituição homenageada o senhor presidente da Sociedade Catarinense de Medicina Veterinária, Adil Vaz, também terceira, os seus discursos, o senhor diretor de cooperativismo de agronegócio, Léo Teobaldo, e o senhor presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente teceu o seu pronunciamento, fez menção honrosa à entidade homenageada. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino nacional de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão especial para a próxima segunda-feira, às 19 horas, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Às 19 horas, ata da 9ª sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de setembro de 2021, tendo a presença do deputado Mauro Nadal, às 19 horas do dia 13 do mês de setembro do ano 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, excelentíssimo senhor deputado federal, Coronel Armando, excelentíssima senhora deputada estadual, Marlene Fene, excelentíssimo senhor deputado estadual, Fernando Creilen, excelentíssimo senhor deputado estadual, Frigo, senhor Luciano Ostins, neste ato, representando o Comitê Olímpico do Brasil, senhor presidente da Confederação Brasileira Sul-Americana de Tênis, Rafael Westrup, neste ato representando o Comitê Paralímpico do Brasil, senhor Vlamir Mota, neste ato representando o Comitê Paralímpico do Brasil,
ou melhor, a Confederação Brasileira de Atletismo. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e da senhora deputada Marlene Frengel, acolhida pela mesa e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem aos atletas catarinenses que representaram o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio e também no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 em Lima, no Peru. No momento seguinte, houve a execução do nacional, dando continuidade à solenidade, o senhor presidente convidou a fazer uso da palavra os senhores deputados estaduais Fernando Cleiton Frigo, bem como o senhor deputado federal Coronel Armando. Logo após, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra a senhora deputada Marlene Frengel, na qualidade de proponente do requerimento que ensejou a presente sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para se proceder à nominata da entidade homenageada, que na oportunidade recebeu a honraria do Poder Legislativo. Após a homenagem, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome da instituição homenageada a atleta Tainara Mess. Ainda terceiro, o seu discurso, o senhor presidente da Federação Catarinense de Atletismo, Deraldo Opa, e o senhor presidente do Conselho Administrativo da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Mota Campos. Na sequência, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra em nome do Comitê Paralímpico do Brasil, o senhor presidente da Confederação Brasileira de Tênis e da Confederação Sul-Americana de Tênis, Rafael Westrup, bem como o senhor representante do Comitê Olímpico do Brasil, Luciano Ostinhas. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente, ao terceiro seu pronunciamento, fez menção honrosa à entidade homenageada. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para a próxima terça-feira, no horário regimental, para constar o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106, eu dou as duas atas por aprovadas. Eu solicito que a assessoria proceda à distribuição de expediente. Entraremos imediatamente em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência terá 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Gério? Só queria fazer um registro aqui nessa casa. É a visita dos nossos amigos do município de Benedito Novo, onde nós temos a prefeita Arabel e o vice Dalk, mas estamos acompanhados hoje dos nossos 5 vereadores, o Júnior, que é o presidente da Câmara, a Andréia, que é a nossa vice-presidente, a Marlita, o Fernando e o Rivelino. Mas também está o Guessinha, que foi nosso ex-vereador, o Nilson, o Maico, que é secretário municipal, o Arley, a Catiúça, que é a nossa assessora de imprensa, e o meu querido amigo Aldo, Popular Pinga. Sejam bem-vindos a essa casa que é de todos nós. Sejam todos bem-vindos, em especial o André, que também tive a oportunidade de conhecê-la agora há pouco, tirando uma foto junto. Obrigado pela visita no plenário. Agora sim, Sargento Lima, Vossa Excelência terá 10 minutos. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde a todos os deputados que se encontram aqui presentes, também que nos acompanham de forma remota. O que me traz à tribuna hoje é falar diretamente com aqueles que nos acompanham em casa e, posteriormente, irão nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Fazer uma reflexão sobre essa semana que passou e ver aquilo que nos move a fazer parte da política. O que nos impele a fazer parte da política? Em determinado momento da vida do sujeito, ele acorda de manhã e ele busca incentivos que o façam participar da vida política. Quando eu conheci o presidente Bolsonaro, né, isso ali pelo 2016, 2017, teve algumas coisas, e a primeira coisa que te chama a atenção ali é o seu audiovisual, que você conhece a pessoa por uma distância, ou por um vídeo que você assiste dele. E foi esse um dos motivos que me impeliram, falar assim, olha, participe efetivamente da vida política. Eu gostaria de pedir para colocar o vídeo 1, para vocês verem ali algumas cenas do nosso presidente, né? Claudinho Vitória, o homem diferente, com Ronaldo Caiado, Bodinho, presidente de Osíris Independente. O Vito chegou. Tiro aqui de 105 aqui, relembrar meus tempos de 79, valeu. Vamos lá. Essa, pronta, essa, fogo. O povo brasileiro, nós não deixaremos faltar coragem para fazer. Então, tem certas coisas que, né, serviriam de incentivo para todos, né? Você olha ali e fala, poxa,
Né? Que coisa divertida. Aí eu fico pensando, o sujeito que acorda de manhã e fala assim, agora eu vou me envolver com a política. E ele procura na internet vídeos das personalidades políticas do país e vai buscar lá com quem ele realmente se identifica. Aí eu vou pedir para você colocar o segundo vídeo agora, para a gente descobrir com que tipo de gente que as pessoas se identificam. É isso que te vai falar assim, eu vou para a política agora, achei um modelo para mim. Opa, opa, opa. A diferença é gritante. Deus que me livre e me guarde, se é isso. Bom, cada um segue os exemplos, né, que mais admira, né? É engraçado, né, cara? É bonito mesmo, a dança ali, espetacular. Aí a gente vai adiante. Aí eu quero remeter as pessoas que estão em casa também, que não vão nos assistir posteriormente, a pensar assim, o que você acha certo é aquilo que você gostaria de ver o seu filho fazendo e falando. Eu gostaria que você se imaginasse no momento, no lugar do papai e da mamãe dessa pessoa, com o celular na mão, recebendo esse vídeo do filhão querido. Vamos olhar. Contra o fascismo, chuparemos rola se for necessário. Vai ao limite. Fora genocina. Genocina. Para a queda do Bolsonaro, nós faremos tudo o que for necessário. Daremos o cu se houver necessidade. Acredito. Estamos dispostos a tudo. Tudo. Chuparemos rolas. Enfiaremos a mão inteira no rabo. Tudo que for necessário pela queda do genocina. Agora ele mudou, é gemocina. Seja lá o que for, genocina ou gemocima, né, independente disso. Mas eu gostaria que se colocasse no lugar do irmão, do pai, da mãe. Né? Se você acha certo mesmo, você fala assim, eu gostaria de ver meu filho fazendo isso. E o próximo videozinho, particularmente, é de uma... Eu gosto muito, porque é da nossa série Essa é para Casar. Já viram da nossa série É para Casar? Eu quero que vocês imaginem sua filha, né, fazendo um espetáculo desse. Ou... Vamos lá, vamos dar ali. Está com máscara de macaco ali. Depois não vão dizer que nós é que pegamos no pé da turma, né, cara? Eu gostaria que você imaginasse a sua filha sendo filmada assim, dessa forma aí. E agora, para reforçar a teoria de que não existe feminista no Brasil, porque se houvesse, ela teria se manifestado. Nós vamos assistir o próximo videozinho agora ali. Se houvesse feminista no Brasil, ela se manifestaria. O jovem do MBL, Movimento Brasil Livre. Se entrar, a Bárbara será estuprada. Deus que me livre e guarde. Tu já pensou se é o Eduardo falando uma coisa dessa? Meu Deus, não ia ter televisão no mundo que não estivesse replicando isso aí inúmeras vezes. Nem vamos lá para o esquadrão mais alto da coisa. Vamos imaginar se é o Gessé que fala uma coisa dessa. Uma hora dessa estava sem uma lonca do couro, né? Para quem sabe o que é uma lonca, é uma tira de couro. Mas não, é do MBL. Se bem que se você colocar na ponta do lápis ali, existiria a mínima chance dela ser estuprada por alguém do MBL, né, por motivos óbvios. Né, ela podia ser espancada, mas isso não. Fica muito explícito isso. Para vocês verem ali como que existem exageros, existem, de todos os lados. Mas tem lados que capricham no exagero. Né, nós mostramos ali o posicionamento de alguém que está à frente de um governo de Estado fazendo uma dancinha daquela ali. Ridículo. Terceira via. É o que chamam de terceira via. Consegue ser ainda pior do que a segunda ainda.
Essas manifestações do MBL pelo Brasil só serviram para nos apontar como um ponteiro que nós estávamos com uma luz ali amarela no painel, daqui a pouco nossa luz ficou verde de novo, estamos tranquilizados. Conseguiram transformar em algo bizarro que já era inexistente mesmo, uma coisa inadmissível. Logicamente que todo mundo sentiu falta nesse dia 12 do pessoal defecando na rua também. Dessa vez a gente não conseguiu pegar nenhum vídeo desse também, porque é de praxe, é de costume. Se uniram todas as forças, né? O deputado Gessé quer fazer uso da palavra ali um pouquinho ali? Deputado Bruno. Desculpa. Aliás, desculpe. Deputado Lima. Me desculpe. Deputado Lima, é muito importante você trazer essa situação dessa manifestação, porque eu acho que é válido qualquer manifestação. O problema desse pessoal da terceira via é que eles não têm uma justificativa para pedir o impeachment do presidente. Não tem justificativa, e isso faz com que eles fiquem totalmente descredibilizados. Por exemplo, eu respeito muito mais as manifestações da esquerda contra o impeachment do Bolsonaro, porque eles têm a justificativa deles, querem socialismo, querem comunismo, querem algo que é totalmente contrário ao governo do Bolsonaro, que é contra ideologia de gênero, que é contra o feminismo, que é contra qualquer grupo que segregue a população. Então, eles têm mais justificativas para ir para a rua e pedir o impeachment. Eu acho bem mais sensato da parte deles. Agora, esse pessoal aí da terceira via é um bando de gente mimada, de gente orgulhosa, de que estão com uma inveja, algum tipo de inveja do presidente e da sua popularidade. Que eles achavam, inclusive, que toda essa popularidade no impeachment da Dilma era deles. E não era deles. Era do patriotismo, que entende o patriotismo na pessoa do Bolsonaro, e não desses pela-sacos aí que foram para as ruas e passaram essa vergonha. E agora só ficou claro que a terceira via só serve para ano que vem o terceiro lugar ou menos. Nada mais do que isso para eles. Não, olhando com uma boa perspectiva, a terceira via é essa mesma aí. Eu duvido muito que apareça na foto, né? Você precisa ser movido por algo. E como eu repito as tuas palavras, respeito tanto uma quanto a outra. Mas a terceira, infelizmente, de que se servem dos dois lados quando lhe é conveniente. Né? Esse é bem o histórico dessa terceira via. Se serviu dos dois lados quando lhe foi conveniente. Quando lhe é conveniente, é de direita. Quando lhe é conveniente, é de esquerda. Né? Se algum erro ser do centro, de forma alguma, também não estou dizendo isso. Mas seja isso, sempre. Não invente uma nova camuflagem, não invente uma nova camuflagem. Vai acabar fazendo aquela dancinha lá do calça apertada lá e vai passar vergonha na frente do Brasil inteiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo, deputado Frigo. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Maurício? Só queria registrar a presença do meu colega de profissão e vereador em Benedito Novo, Valmírio Kessler, e está aí no plenário junto com outros vereadores, lideranças lá do município e de outros municípios. Seja bem-vindo aí, colega, e sinta-se bem na nossa casa. Obrigado, deputado Maurício. Agora sim, deputado Frigo. Boa tarde, presidente Belanda, demais colegas. Boa tarde a todos os catarinenses que estão nos assistindo. Eu queria hoje trazer aqui a essa casa alguns projetos que eu vou protocolar e dar publicidade a eles e explicar um pouquinho sobre eles. O primeiro projeto que eu vou protocolar aqui nessa casa trata da proposta de emenda à Constituição Estadual, dando mais, determina a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas, dando mais qualificação a essas indicações. Eu já comentei semana passada sobre esse projeto, essa PEC, que eu acredito que não é a função de deputado. Existe um conflito de interesse entre deputados e membros do Conselho, conselheiros do Tribunal de Contas, e eu estou apresentando essa PEC que visa qualificar essa escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas. Outra proposta que eu estou trazendo aqui também,
para protocolar nessa casa. Ela dispõe sobre o dever das concessionárias de serviços públicos de água, energia e gás de informar a leitura anterior e a leitura atual na fatura. Por que eu trago esse projeto aqui? A problemática que eu tenho observado é que, em alguns casos, principalmente na questão de gás, nas notas fiscais que vão para os condomínios residenciais, as informações não são detalhadas, principalmente da leitura atual e anterior, né? Elas não estão especificadas na leitura das notas fiscais que são encaminhadas às SEGAIS. Eu já fiz uma solicitação para a Aresc sobre isso, não teve uma resposta adequada. Eu acho que eu estou encaminhando esse projeto de lei e uma resposta prévia das SEGAIS foi que a Secretaria da Fazenda não conseguia botar essa informação na nota fiscal. Então, estou trazendo aqui esse projeto de lei para dar mais transparência aqui com relação à questão consumerista. Um outro projeto que eu estou trazendo aqui também para essa casa, para ser tramitado aqui junto aos colegas, ele dispõe sobre a realização de leitura do hidrômetro de forma individualizada nos condomínios residenciais. O que acontece? Essa é uma problemática grande que acontece em diversos condomínios, onde a Casan ela só faz a leitura na área externa. Então, acontece diversos, quem mora em condomínio sabe, diversos problemas de leitura interna ou de problemática com o síndico, ou de leituras que o consumidor ele acaba tendo que reclamar para o síndico ou para alguém que faz essa leitura. Então, ele não tem essa relação direta com a empresa que está prestando serviço. Então, a gente acredita que tem que trazer a Casan nesse serviço, ele tem que fazer a leitura onde tem hidrômetro individual nos condomínios, a Casan deveria fazer essa leitura para que não ocorra mais esse problema. Esse é um outro projeto que também eu estou trazendo aqui para os colegas, para tramitar nessa casa. Um outro projeto de lei que eu encaminhei para assessoria, esse eu ainda não protocolei, mas está em revisão, é incluir nos currículos das escolas públicas e particulares a disciplina de Direito, Empreendedorismo e Educação Moral e Cívica. A gente vai votar hoje nessa casa o projeto 86.1 de 2019, que ele também coloca na questão curricular a história das mulheres do campo e cidade em Santa Catarina. Esse projeto é da Luciane Carminati, então, se ele for aprovado nessa mesma linha de incluir no currículo, a nossa ideia só que é mais voltada para o empreendedorismo, para educação moral e cívica e também para o direito, porque eu acho que a cidadania é uma questão essencial que tem que estar nas escolas e o direito é fundamental para todo cidadão. Então, o direito básico eu acho que tem que estar sendo ensinado para todo cidadão catarinense, para todo brasileiro, na verdade, em qualquer lugar. Eu acho que a cidadania tem que saber o que é uma Constituição Federal, o que é uma Constituição Estadual. As crianças têm que saber os seus direitos e cidadania para poder virar um cidadão de fato, né? Uma outra proposta que eu estou trazendo aqui, que também está com assessoria, esse ainda não está, o projeto não está pronto, eles estão analisando. Eu já fui voluntário de Casa Lar, já fiz um projeto na região do Santa Mônica, certa vez, para levar música, né, para as crianças da Casa Lar. Então, foi um projeto muito interessante, a gente sabe da dificuldade dessas crianças órfãos, ou que tenham algum outro problema que estão nessas casas, ao completarem 18 anos. Porque eles devem obrigatoriamente sair dos abrigos, né? Então, a gente está elaborando aqui alguma proposta também, esse ainda não está pronto, mas devo protocolar, para uma alternativa, de preferência na contratação, talvez dos órgãos estaduais, alguma coisa nessa linha, para o emprego e trabalho como esses menores aprendizes que saem dessas casas lares e não têm onde trabalhar. Um outro projeto que também está em estudo ali no nosso gabinete, na assessoria, é um projeto que visa replicar o que já acontece no Mato Grosso, que eles aprovaram recentemente a isenção de PVA de motorista de aplicativos que usam GNV e gás natural. Então, caso seja possível replicar esse projeto que já foi aprovado no Mato Grosso,
a gente está encaminhando aqui também. E no dia de hoje, seria esse o recado, mostrar os projetos que a gente vai encaminhar. Queria agradecer aí a atenção de todos, agradecer o presidente Berlanda aí, e muito obrigado. Obrigado, deputado Frigo. Próximo deputado, o deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Presidente, uma das coisas que eu mais não gostava de ouvir do meu pai é aquela palavra, eu te avisei. Quando meu pai falava eu te avisei, eu morria de raiva. Porque ele me avisou que ia acontecer, não acreditei e aconteceu. O mesmo acontece aqui na Assembleia Legislativa, onde eu avisei que tinha um crime acontecendo no Porto de São Francisco do Sul. Um crime onde empresas aparentemente apadrinhadas, as mesmas que monopolizam o porto há quase 20 anos, estavam cometendo crimes ao monopolizarem um porto, ao, neste período, não utilizarem 100% da capacidade desse silo, apenas 20%, 30%, e não deixavam a concorrência utilizar um silo que é público. E por diversas vezes, várias manobras foram feitas pelas administradoras do porto para a manutenção das mesmas empresas de sempre. No dia 1º de maio de 2020, foi feita então uma denúncia na ANTAC, por causa dessa licitação, a última manobra para a manutenção das mesmas empresas, foi feita uma licitação disfarçada de credenciamento. Já avisei, já falei que o porto não pode fazer uma licitação, mas pode credenciar pessoas interessadas a utilizar o porto. Licitação, onde determina só a utilização de uma, duas pessoas, de duas empresas, isso ela não pode fazer, ela não tem autonomia. Então, ela fez lá todo um bem bolado, e quem que ganhou o credenciamento disfarçado de licitação, aliás, ao contrário, licitação disfarçada de credenciamento, as mesmas empresas de sempre. Então, foi feita essa denúncia. E agora, dia 2 de setembro, chegou o fim do processo, e a ANTAC reconheceu a irregularidade desse falso credenciamento. Aquela que eu estou aqui falando, desde de 2019, que tem um crime no Porto de São Francisco do Sul. E ela deu, a ANTAC, deu 3 alternativas para o Porto resolver esse problema. Uma delas é fazer uma licitação de transição, até se definir o que melhor fazer, e oferecer o melhor, para a empresa que ofereceu o melhor carga, o melhor volume de carga e de preço. E ela tem que utilizar 100% do silo. Ela não pode usar 20%, 30% e não deixar ninguém usar. Ela tem que usar 100% da capacidade para que isso tenha um resultado para os cofres do Estado. Ou ela pode fazer um novo credenciamento e dar isonomia para todas as empresas interessadas em utilizar o silo público. Ou, melhor ainda, pode fazer como é em Paranaguá, que é a terceira opção, que é um uso público, sem contrato e sem credenciamento, usa enquanto tiver o silo espaço para depositar o seu grão, a empresa vai lá e deposita, que seria a melhor forma e menos burocrática. Então, está aí a decisão da ANTAC, mandando regularizar aquilo que eu estou falando para os senhores, desde 2019. E o melhor de tudo, eu falei aqui, que nós estávamos preocupados, na época, com 33 milhões dos respiradores, enquanto na situação do Porto nós tínhamos um valor de 3 vezes mais do que esse, sendo negligenciados. E a ANTAC vai fazer essa investigação do quanto se deixou de utilizar desse percentual do silo e quanto isso custou, ou melhor, deixou de onerar o Estado pela não utilização desse silo.
E eu garanto, pelas informações que eu tenho, que pode chegar a mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, porque empresas aparentemente apadrinhadas estão lá subutilizando um porto. E para o Estado, não tem interesse algum um porto, um silo, ser utilizado 20%, 30% da sua capacidade, e não deixando concorrentes utilizar. Qual é a vantagem para o Estado? Mas para os possíveis apadrinhados deve ser bastante interessante essa manutenção. Então, essas empresas, se eu posso dizer porque já está no processo, a Bung, a Litoral, a Inlogs, podem ter que fazer a devolução retroativa de mais de 100 milhões de reais. E o que é isso? Crime. Crime que eu estou denunciando, e eu fiz uma CPI nessa casa, que foi achincalhada, foi mandado para a Procuradoria, que ficou 6 meses segurando, que foi reprovada na CCJ, nunca vi ser reprovado na CCJ, depois trouxe para cá e foi milhões de desculpas esfarrapadas para enterrar a CPI que investigaria um crime em Santa Catarina. E isso está se desenhando conforme eu tenho denunciado desde 2019 nessa casa. E eu estou acompanhando, porque eu não tenho dúvidas alguma que essas 3 empresas vão ter que pagar mais de 100 milhões de reais para o Estado pela subutilização irregular dos silos públicos de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado inscrito, deputada Paulinha. Paulinha não está presente no plenário e agora não temos mais o sistema virtual, então, próximo deputado inscrito, deputado Bruno Souza. Sua excelência será 10 minutos, deputado. Senhor presidente, eu, dias atrás, estava cortando meu cabelo e, nisso, uma pessoa veio e sentou na cadeira do lado para cortar também o seu cabelo, uma pessoa que nunca tinha estado ali. E nisso que eu estava ali cortando, esperando meu cabelo ser aparado, eu ouço a pessoa do lado conversando com o cliente que apenas sentava na cadeira. Chegou a pessoa que estava cortando o cabelo desse senhor e perguntou: o que o senhor faz? E aí o senhor respondeu: eu sou ladrão. Aí, como assim? Espera aí, a orelha na hora ficou atenta, eu fiquei atento àquilo que estava acontecendo. Como assim a pessoa ela é ladrão? Deixa eu ouvir o final dessa história. E a pessoa que estava cortando o cabelo também se assustou. Mas como assim o senhor é ladrão? Não, eu sou ladrão. Eu emprego 5 pessoas com CLT, eu pago meus impostos em dia. Eu sempre achei que eu era empreendedor, que eu era trabalhador. Mas como o Estado me trata como bandido, quando me perguntam por aí o que eu faço, eu digo que sou ladrão, então. Eu comecei a achar que eu sou ladrão, porque o Estado me trata como bandido. E, infelizmente, é assim que muita gente se sente no Brasil. Desde aqueles empresários grandes que giram a economia, até o pequeno empreendedor e até o pequeno trabalhador. E ontem aconteceu algo em Itajaí muito triste. E é triste demais o vídeo que eu quero mostrar para os senhores entenderem como, às vezes, o Estado criminaliza o trabalho. Vejam só, eu peço para passar o vídeo, por favor. Vejam esse vídeo deprimente. Socorro! Socorro, eu não acredito em ninguém. Os caras me machucaram, olha aí, ó. Eu só fui trabalhando. Eu tô trabalhando vocês. Eu tô roubando, eu tô assaltando. Eu podia estar com canão aqui na mão. Minha cara já saiu da... Ô, amigo, tu tá enfocando o rapaz aí, ó. Tu tá enfocando o rapaz, ó. Larga aí, ó. Ô,
procedimento é esse aí, rapaz? Nem precisa algemar, o cara não é bandido, pô. É sério. Ô, tá enforcando, porra! Tá enforcando o menino! Olha só isso aqui, pessoal, olha só isso aqui. Olha, eu já vi esse vídeo algumas vezes, mas vendo de novo aqui é chocante. São imagens realmente chocantes. Eu tenho certeza que todos que viram esse vídeo agora também devem ter sentido a mesma repulsa que eu senti quando vi isso. Porque é um jovem de 17 anos, que estava vendendo alfajor na rua para conseguir pagar um curso que ele queria fazer para se capacitar. Esse jovem tem também um irmão de 12 anos que tem câncer e ele vem, parte do que ele vende, dos alfajores que ele vende, é para ajudar o seu irmão em casa. Se isso aqui não é para revoltar, eu não sei mais o que deve revoltar ninguém. Se alguém não é tocado por isso, não é tocado por mais nada. Porque isso aqui é uma pessoa honesta que tem o seu trabalho criminalizado pela ação do Estado. O Estado transforma, muitas vezes, o trabalhador em criminoso, esse mesmo Estado que muitas vezes transforma o crime em seu trabalho. Isso é uma loucura o que a gente está fazendo. O estado das coisas está muito errado. Para a gente chegar nessa situação, nós erramos muito. Nós precisamos repensar muito o Brasil. Precisamos repensar nossas leis, nosso Estado, nossa ordem legal. Se nós transformamos esse jovem em um contraventor, em um criminoso, está na hora de nós repensarmos o tipo de Estado que nós temos. Sinceramente, não faz sentido isso. Não é esse o Brasil do futuro. Uma parte. Eu quero parabenizá-lo por trazer esse tema. Eu assisti esse vídeo hoje na mídia estadual. Fiquei chocada. A resposta que a prefeitura deu é que está sendo investigado e foi aberto um processo de sindicância. Mas eu quero propor que a gente acompanhe isso de perto, porque não somente pela situação pessoal que Vossa Excelência mencionou, mas porque nós estamos falando de algo que cresceu muito no Brasil, que é o trabalho informal. Assim como ele, nós temos milhões de brasileiros que estão tendo que ir para a rua, buscar o seu sustento, da forma como conseguem. E a gente precisa, na verdade, fazer com que as prefeituras olhem para essa realidade e viabilizem, inclusive, condições para que essas pessoas possam sobreviver como qualquer cidadão tem direito. Então, eu quero me colocar também à disposição para que a gente faça um acompanhamento em relação a esse caso e que sirva de exemplo para as condutas equivocadas que, muitas vezes, o servidor público, que é o agente representando o Estado, tem muitas e muitas vezes uma formação equivocada, porque poderia ter sido feita a abordagem, mas de uma forma correta, respeitosa, né, naquilo que é papel da prefeitura, do ponto de vista da regulamentação. Agora, a violência, e inclusive se usou spray de pimenta contra pessoas que estavam filmando. Olha o nível da abordagem equivocada, agressiva, violenta, totalmente, eu diria, fora do que deve ser um procedimento de um fiscal da prefeitura. Então, eu acho que esse é um caso que a gente precisa acompanhar e, quem sabe, mais à frente, até intervir no sentido de se pensar algo maior com relação a isso. Parabéns pela abordagem.
Muito obrigado, e a sugestão é mais que pertinente, deputada. Muito obrigado pela sua sugestão, e acredito que essa casa deve, sim, acompanhar, até mesmo porque, como bem citou a deputada, tem muita gente hoje tentando fazer o que pode para colocar comida na mesa, porque a situação, logicamente, atingiu principalmente os mais pobres. A coronacrise afetou principalmente essa população que está sofrendo, tentando se virar para conseguir colocar comida na mesa. Aqui é um jovem, 17 anos, meu Deus do céu, podia estar fazendo tudo aí, está vendendo alfajor na rua. Deputado Gessé? Eu confesso que eu pude assistir também esse vídeo nas redes sociais e meu olho, como em outras oportunidades, se encheram de lágrimas, porque realmente isso é de cortar o coração. Porque se fosse um bandido, a gente, né, até justificaria o tapa na cara, um chute na bunda, um estrangulamento, enfim. Agora o cara estava trabalhando ali, pô, faz vista grossa, do que não pode estar ali, fala para ir para o outro lado e, pô, deixa o cara trabalhar, meu. Lá em Criciúma tem um senhorzinho muito simpático, em torno dos 70 anos, que ele vendia uma toalhinha de louça nas ruas, ele até era meio famoso já, porque era um senhorzinho bem simpático, todo mundo comprava. Uma vez eu vi passando e eu vi agentes da prefeitura rodeando ele, conversando com ele, tal, e eu nunca mais vi esse senhor na rua vendendo toalhinha de louça. Mas quem continua lá na sinaleira pedindo são os craquentos, os drogados, os vagabundos, esses continuam, e a prefeitura não vai lá abordar essas pessoas. Agora, o trabalhador foi abordado pela prefeitura. Isso precisa ser mudado, esse ponto de vista, essa lei, enfim, o que precisar ser feito para que essa realidade mude, que as pessoas possam, sim, buscar, de alguma forma, trabalhar e trazer algum dinheiro, algum retorno para casa. Parabéns por trazer esse tema, deputado Bruno. Então, presidente, agradeço aos colegas também, que tenho certeza, todo mundo é tocado por isso e mostra como o assunto ele realmente abrange todos os espectros políticos aqui, né? Porque todo mundo, ninguém quer ver isso, né? Ninguém quer ver um trabalhador, uma pessoa honesta sendo tratado dessa forma, pessoas que estão vendendo a janta para comprar o almoço. A gente precisa ter formas de lidar com essa situação social que o Brasil passa e, principalmente, na minha opinião, a forma melhor de lidar isso é dar oportunidade, deixar trabalhar, facilitar, desburocratizar. Nós temos que adequar, se o nosso sistema legal ele faz com que agentes públicos cometam atos imorais, está na hora de nós mudarmos o nosso sistema legal. Está na hora de nós mudarmos as nossas leis, porque são as leis que não são adequadas, então. E é isso que eu espero que a Prefeitura de Itajaí possa fazer. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, obrigado, deputado Bruno. Pois não, deputado Ivan Nats. Essas imagens que correram nas redes sociais, que foram bem anotadas aqui pelo deputado, elas deveriam ser objeto, inclusive, da Comissão de Direitos Humanos, aqui da Assembleia Legislativa, porque se nota aí uma evidente prática de tortura. Sabe? Isso não pode se passar despercebido, isso não pode ser uma ação administrativa. Não pode ser, vão agora responder um termo administrativo dentro. Isso é um crime de tortura e tem que servir de punição pedagógica, de advertência. Então, eu solicito à mesa diretora que expresse ofício à Comissão de Direitos Humanos para análise da possibilidade de outras medidas, inclusive, porque o crime é evidentemente muito grave. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, senhor deputado, será atendido sua solicitação. Deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o deputado Bruno também. Recebi este material, realmente é chocante. Pedi para a minha assessoria fazer uma moção de repúdio. A polícia da Guarda Militar, da Guarda Municipal de Itajaí, porque o que acontece? Hoje, o empreendedorismo é o cidadão conseguir sair da inércia, fazer um produto, comprar alguma coisa e vender. Os cursos de empreendedorismo que nós assistimos constantemente na internet é isso, de incentivar a juventude para buscar conseguir trazer algo para casa.
E essa cena realmente é muito forte, muito marcante, quando o policial tenta estrangular o rapaz, colocando a perna no pescoço dele, algo assim que, lamentável. Nós precisamos ter uma abertura para as pessoas trabalhar ainda mais na informalidade, que foram jogadas para a informalidade. Ninguém vai porque quer. 30 segundos, deputado. Então, quero também me solidarizar a este ato. Amanhã vai entrar a moção, acredito eu, para que a gente realmente faça valer o direito cidadão à livre iniciativa. Está lá na Constituição Federal, no artigo 1º, livre iniciativa, mas quando vai para livre iniciativa é tratado como um bandido, como algo repugnante. Então, parabéns, deputado Bruno, por ter levantado essa questão e conte comigo também. Obrigado. Muito obrigado, deputado Márcio Machado. Também, da mesma forma, será atendido juntamente com o deputado Ivan Nates. Dado o adiantar da hora, finalizamos as breves comunicações, entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido do dia é o Partido dos Trabalhadores. Está escrita a deputada Luciana Carminati. Deputada, por Vossa Excelência, será 6 minutos. Quero cumprimentar os colegas deputados, as colegas deputadas, servidores e servidoras desta casa e, de modo especial, a população que acompanha o nosso trabalho pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa. A imprensa repercutiu no dia de ontem o que chamou de atraso no envio da proposta de descompactação da carreira do magistério para esta casa. Isso porque, para a mesma imprensa, na ocasião em que esteve na LESC entregando a proposta de emenda constitucional da remuneração mínima, o governo, por meio de seus secretários, prometeu fazê-lo até a primeira quinzena deste mês. Bom, eu quero dizer que, da nossa parte, eu gostaria de apresentar aqui os resultados do anúncio feito e cumprido até o fim pela nossa comissão mista. Tudo começou com o requerimento para instalar o colegiado, aprovado pelas 3 comissões que o compuseram: Comissão de Educação, Finanças e Serviço Público. No dia 12 de maio, oficializamos o início dos trabalhos e, dias depois, tivemos a primeira reunião. Essa primeira reunião foi marcada por muita expectativa. Isso porque ocorreu em meio ao anúncio do governador de que nenhum professor em Santa Catarina com graduação e 40 horas semanais receberia menos de R$5.000 por mês. Daquele ponto em diante, os desdobramentos foram distintos. Por um lado, o anúncio do governador se converteu numa proposta de emenda constitucional contemplando 63% do quadro de profissionais e achatando ainda mais a carreira ao deixar de fora a valorização daqueles que têm mais formação e mais tempo em sala de aula. Do outro lado, a nossa comissão promoveu um amplo debate com foco justamente nesses 2 pontos, que para nós são fundamentais quando se fala de valorização do magistério, a formação e o tempo de serviço. Realizamos 5 reuniões. Na primeira, trouxemos os representantes do governo, colocamos todos aqui para saber o que tinham a dizer sobre o tema. O chefe da Casa Civil, Heron Giordani, secretários da Educação, Vampiro, e da Administração, Tasca, além do consultor Décio Vargas. Depois, trouxemos vários dados à tona, com uma relevante participação do Tribunal de Contas e de especialistas em economia, a qual deixou evidente que melhorar o plano de carreira da educação é uma necessidade constitucional e jurídica, além de uma possibilidade econômica e financeira. Por fim, fomos exaustivos no diálogo com a categoria por meio do seu sindicato, o SINT, de modo que a proposta construída na comissão mista contemplou os apontamentos de quem vive a dura realidade da escola, com pouca infraestrutura, com alunos desmotivados e famílias muitas vezes distantes. Chegamos a prorrogar o prazo da conclusão da comissão mista por 2 vezes, mantendo, como foi desde o início, a abertura total ao diálogo com o Executivo para a construção de uma proposta conjunta, porque o nosso foco é nos resultados. No último dia 8, aprovamos o relatório e concluímos os nossos trabalhos.
O relatório final que aprovamos nesta Casa prevê seguintes melhorias à atual Lei 668 de 2015, que sejam investidos os 25% constitucionais da educação, conforme a emenda constitucional 108 do Fundeb, que o governo convoque os profissionais que passaram no concurso de 2017, que ainda está válido, e com isso cumprindo a Lei 13.005 de 2014 do nosso Plano Nacional de Educação. O aumento do Vale Alimentação, que está congelado há 10 anos no valor de R$ 12,00 por dia trabalhado para R$ 25,00. Que sejam mantidas as gratificações de aula complementar, direção, incentivo à permanência, etc., da carreira do magistério, bem como estabelecer gratificações sobre dedicação exclusiva na rede estadual e adicional de difícil acesso e adicional noturno aos professores deste período. Que na descompactação da tabela seja estabelecida uma diferença de 50% entre o nível do ensino médio e o nível de licenciatura e que seja estabelecida uma diferença de 100% entre o nível médio e doutorado. Que no quadro de pessoal do magistério estadual inclua os cargos de segundo professor e orientador de convivência, de leitura e de laboratório. Que o plano de carreira seja fundamental para valorizar ao longo da carreira, atraindo e retendo os trabalhadores no interior do magistério. Valorizar, portanto, todos os profissionais da educação. Que seja mantido o princípio constitucional da irredutibilidade de salários. Que o Poder Executivo envie, o mais breve possível, à Assembleia Legislativa uma proposta de legislação complementar, preservando o financiamento socialmente necessário da educação, de modo que o governo, ao promover uma política de renúncia de receita tributária, preserve a garantia integral do mínimo constitucional e não mais desvincule recursos garantidos na Constituição de 88 e estadual de 89, não desvinculando recursos constitucionais da educação e mantendo os recursos necessários para a concretização do Plano Estadual de Educação. E, por fim, mas não menos importante, a criação de programas específicos de saúde do trabalhador em educação. Agora, a proposta vai para o governo do Estado, que mudou os seus próprios prazos e se comprometeu publicamente em enviar o projeto de lei para... 30 segundos, deputado. Para a Assembleia até o mês de outubro, por se tratar de matéria que gera novas despesas ao Executivo. A proposta não pode tramitar na LESC direto pela comissão mista, onde foi elaborada e aprovada. Para entrar em vigor, depende do governo, que pode ou não acatá-la. Essa foi uma iniciativa inédita no âmbito do magistério estadual, que conseguiu, sem o governo, e pautar a necessidade de valorização do magistério ainda para este ano. Eu agradeço. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Luciane Caminati. O próximo partido é o bloco MDB, Partido Novo. Está escrito aqui, Valdir Cobalcini. Deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência, será 15 minutos, deputado. Deputado Berlanda, vice-presidente que preside a sessão, deputada Luciane, senhoras deputadas, senhores deputados, o assunto que quero abordar nesse momento é a BR-282. Artéria fundamental do desenvolvimento do nosso Estado, a BR corta toda Santa Catarina, desde Florianópolis até o extremo oeste do nosso Estado. Esse é um tema que entendo não é nem mesmo da alçada apenas da nossa bancada do Oeste, deputada Luciane, da qual faço parte com orgulho. É um tema que deve engajar a grande maioria dos deputados desta Casa. Segundo estudo da Fiesc, um acidente grave ocorre a cada 2 dias na 282. Muitas vezes com mortes.
Eu fiz questão até de fazer por escrito, deputado Ismael, porque são muitos números e com contranúmeros não há o que contestar. É triste afirmar isso, mas o nada honroso título de rodovia da morte já não pode mais ser atribuído à BR-101, presidente Berlanda. O que ostentou por anos, com duplicação e obras em diversos trechos, a 101 é hoje uma rodovia relativamente segura, ainda que siga com números absolutos altos. Vejamos uma comparação pelo volume médio anual de veículos transitando nas rodovias catarinenses. Este número é obtido pelo DENIT através de balanças de pesagem, câmeras de contagem veicular, equipamentos instalados com esta finalidade particular e radares de controle de velocidade. Segundo os dados mais recentes, deputado Márcio, as 3 rodovias federais são a BR-101, a BR-282 e a BR-470. Na 101, transitam em média 807.742 veículos por dia. Na BR-282, são 183 mil veículos dia. E na 470, são 135 mil veículos que transitam diariamente. Agora, comparemos as mortes. Na BR-101, neste ano, já são vítimas fatais 78 pessoas. Na 282, são 76 vidas perdidas. Por fim, na 470 foram 61 óbitos. Feitas as contas, chegamos a uma realidade aterradora. Enquanto na 101 temos uma morte a cada 10.355 veículos transitando diariamente, na 282 temos uma morte para cada 2.411 transitando diariamente. Uma taxa quase 5 vezes maior. É, sem dúvida nenhuma, e repito, digo isso com tristeza, a nossa rodovia, nova rodovia da morte. Pela BR-282, passa a pujança do nosso agronegócio e é o corredor que absorve grande movimentação de turismo, deputado Ivanatos, tanto doméstico quanto internacional, quando também é utilizado pelo turista argentino, uruguaio, enfim, os países do Mercosul, para acesso às praias e complexos turísticos catarinenses. Mobiliza automóveis e veículos de transporte de grande porte. Vale salientar igualmente sua importância para a cadeia de suprimento e distribuição do dinâmico setor produtivo instalado ao longo do seu trajeto. Para que tenhamos uma ideia, vejamos alguns dados levantados em estudo da Fiesc, conduzido pelo engenheiro Ricardo Sapuiti. Apenas no setor entre a BR-116, em Lages, e a chegada em Florianópolis. Em 2020, segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve 615 acidentes com 35 mortes na BR-282, trecho Florianópolis-Lages. Nos últimos 10 anos, totalizaram apenas nesse trecho 12.900 acidentes e 418 vidas foram perdidas neste pequeno trecho da rodovia. A rodovia em que Ayrton Machado, vocalista da banda Garotos de Ouro, e outras 3 pessoas, incluindo uma criança, morreram em 2 dias, em 2 acidentes, é uma das mais violentas de Santa Catarina, segundo o levantamento
solicitado pelo G1 Santa Catarina à Polícia Rodoviária Federal. Até domingo, 76 pessoas haviam morrido em acidentes que ocorreram na BR-282 em 2021. Com cerca de 650 quilômetros, a rodovia faz a ligação entre o litoral e o oeste do nosso estado, de Florianópolis a Paraíso, no extremo oeste de Santa Catarina, divisa com a Argentina. Portanto, é considerada a rodovia mais extensa do nosso estado. O que faz a BR-282 ter bastantes acidentes, além da extensão dela, é que ela é quase toda de pista simples, com exceção da Via Expressa, que é um trecho de 5 quilômetros em Florianópolis, e um pedaço da área urbana de Xanxerê, no oeste, aponta o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini. No entorno, apenas do segmento da 282, em Lages e Florianópolis, se estima uma população de 1.400.000 habitantes, segundo dados do IBGE de 2020. É um trecho com pujante atividade econômica, congregando cerca de 43.600 estabelecimentos que empregam 549.000 trabalhadores, segundo dados do Ministério do Trabalho, em relação anuais de informações sociais de 2019. Em 2020, o setor econômico realizado neste setor da 282 contribuiu para uma corrente de comércio na ordem de 1 bilhão e 900 milhões de dólares, segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, gerando equivalente a 12,5 bilhões em tributos federais, segundo a Receita Federal, 7,5 bilhões em arrecadação de ICMS, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, e um PIB de 51,5 bilhões, segundo o IBGE. No último dia 6 de maio, publiquei em redes sociais material me solidarizando com o povo do Grande Oeste, que especialmente através de seus veículos de imprensa iniciava uma campanha pela duplicação da 282 na região, ou seja, de Florianópolis a São Miguel do Oeste. Esta é uma demanda de todos os catarinenses, embora seja lá no Oeste. Gostaria de abrir um parênteses aqui para falar um pouco de meu trabalho como secretário de Infraestrutura no período 2011-2014. Naquela época, deputado Ismael, duplicamos a SC 401 no trecho norte da ilha de Santa Catarina. Era a rodovia mais violenta em Santa Catarina. Após a duplicação, os números de acidentes e de mortes despencaram. O auge da segurança na rodovia se deu em 2019, quando o recorde de dias sem mortes já durava desde 95, ainda antes do Código Brasileiro de Trânsito ser criado. Foi finalmente superado. A rodovia passou 211 dias sem nenhum acidente de trânsito. Obras não melhoram apenas a mobilidade do trânsito. O principal da duplicação é que ela salva vidas. Retomando ao trabalho magistralmente conduzido pela Fiesc e executado pelo engenheiro a que me referi, vemos que as soluções existem e estão ao alcance. O trabalho propõe a construção de pouco mais de 40 quilômetros de terceiras faixas no sentido leste e oeste,
e quase 29 quilômetros de terceiras faixas no sentido oeste e leste. O custo estimado ficaria em quase 193 milhões de reais. O material ainda sugere a construção de faixas adicionais primárias no acesso a Santo Amaro da Imperatriz e em Rancho Queimado, ao custo de em torno de 46 milhões de reais. Lembrando, senhoras e senhores deputados, que acabamos de aprovar nesta casa a concessão de aproximadamente 800 milhões, deputado Bruno, para o governo federal executar obras na 470, na 280, na 285 e na 163. Como tenho dito, já passou a hora de cobrarmos a União, e não me refiro aqui a este ou a qualquer outro governo, mas sim, isso é histórico para com Santa Catarina. Chegou a hora que entendo que o governo, a União, deva ter o necessário respeito para com o nosso Estado. Não é possível que continue sendo uma relação de mão única, onde mandamos recursos, enviamos bilhões em impostos e não recebemos nem os recursos de volta, e muito menos em obras e ações da União que justifiquem nossa contribuição. Quero, deputado Bruno, uma parte, deputado. De ouvir com muito prazer. Deputado, muito parabéns pela sua colocação. O senhor está certíssimo. Santa Catarina precisa ser respeitada. Eu estou aqui com os valores cortados este ano do orçamento e infraestrutura dos estados brasileiros. O Pará teve cortes, que foi o quarto que mais recebeu cortes, teve 85 milhões de reais cortados do orçamento em infraestrutura. Minas Gerais teve cortado 104 milhões de reais. Bahia, que foi o segundo estado que mais teve cortes no orçamento e infraestrutura, teve 130 milhões de reais cortados do seu orçamento e infraestrutura. Mas, sabem, senhores, qual foi o estado que teve o maior número de cortes no orçamento de infraestrutura? Santa Catarina, com 133 milhões de reais cortados do seu orçamento de infraestrutura. Isso não é justo com Santa Catarina, que é uma grande credora de Brasil. O catarinense está financiando obras em diversos estados. Infelizmente, aqui, nós temos que pagar duas vezes, porque como a União, historicamente, não investe aqui, nós temos que pagar pelas obras que deveria ser a União a fazer. Nós pagamos, então, pelas obras em outros estados e pagamos para fazer as obras nos nossos estados, no nosso estado, e ainda somos o estado que recebeu o maior número de cortes no orçamento. Por isso, sugiro, inclusive, presidente, a essa casa, que nós façamos alguma coisa, uma manifestação contra esses cortes no orçamento do governo federal e investimento em Santa Catarina. E como bem falou o deputado Cobalcini, não é uma questão de esse governo ou aquele, nem de lado A e nem de lado B. É uma questão aqui de ser do lado de SC. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputado Bruno Souza. E para concluir, presidente, embora ainda tivesse escrito o que se lesse todo, demoraria mais algum tempo, mas para concluir, nós estamos sugerindo, através de um requerimento apresentado à mesa... Um minuto, deputado, para concluir. Obrigado, presidente Berlanda. Estamos requerendo a criação de uma frente parlamentar, assim como toda a mobilização existente na 470, deputado Ismael, na 280, na 163, uma frente parlamentar em prol da duplicação da 282. Da mesma forma como a Fiesc tem se posicionado, nós queremos agir junto com o Fórum Parlamentar em Brasília, mas essa casa não pode, deputado Márcio, não se articular, não gritar diante da situação que se agrava a cada dia. Essa é uma rodovia importantíssima e que essa casa, entendo, deva se organizar no sentido de mobilizar
assim como nos mobilizamos em relação a outras rodovias, para que se inicie pelo menos os projetos. Nesse momento, nem projeto nós temos. 30 segundos, deputado. Concluindo, então, deputado, e agradecendo mais uma vez, começando pelos projetos, e depois que se tenha um cronograma. Por isso, nós precisamos estar com o ministro de Infraestrutura, precisamos mobilizar deputados estaduais, o Fórum Parlamentar em Brasília, o setor produtivo, e todos nós, em Brasília e também do governo do Estado, já que recursos do Estado estão sendo alocados para outras rodovias, por que não na 282 também? Obrigado, deputado Kubalcini. Pois não, deputado Alba? Não, é meu horário agora. Não, próximo bloco, o bloco Partido Liberal. 7 minutos e 30 segundos. PL. Partido Liberal por 7 minutos. Houve uma inversão aqui, deputado. Vossa Senhoria terá 7 minutos e 30 segundos. Presidente, quero usar esse tempo de partido para comemorar, né, nosso último dia 11, na cidade de Joinville, deputado Márcio Machado. Tivemos uma oportunidade ímpar na nossa cidade. Para quem gosta do esporte de contato, do esporte de luta, qual eu tenho muito orgulho de praticar, sou praticante de artes marciais desde a época dos primórdios do Vale Tudo, né? Na época a gente alugava fitas de VHS para ver as lutas do Royce Gracie, né? E depois eu ia tentar fazer o que era mais perto daquilo, né, parecido daquilo nas academias, mas mais tarde veio o Pride, né? Enfim, esse mundo mágico das lutas desde a minha infância, né? Eu me lembro no Espírito Santo quando eu comecei ainda fazendo luta livre, né, que era a arquirrival do jiu-jitsu naquela época. Então, esse mundo que a gente vai se envolvendo, conhecendo pessoas, ficando muito feliz. Acabou quando cheguei em Joinville, também logo fui inserido nesse processo e fiz grandes amigos lá dentro, começou ali pelo Júnior Aguiar. É difícil um lutador em Santa Catarina que não conheça ele, o Alexandre Marciano, Lenhador, o André Negão, todas essas pessoas fazem parte ali de um processo que transformou Santa Catarina num celeiro de campeões, e as artes marciais de contato, elas deixaram de ser um atrativo durante essa pandemia, porque elas precisam de público para sobreviver. Isso claro como água, né? Então, como os eventos foram os mais prejudicados nesse período de pandemia, nós tivemos essas atividades nossas lá muito prejudicadas mesmo, né? Eu gostaria de fazer um agradecimento e mandar um abraço especial para toda a equipe do Lenhador Fight, do Júnior Aguiar Team, Voador Team, Team Fênix, pessoal da Chutebox lá do Paraná, só guerreiro brabo lá naquele time da Chutebox lá, Jaraguá, Tai, também trouxeram uns lutador muito duro, muito bonito para Joinville esse fim de semana. E a Will Fight Team, né, também trouxe atletas muito duros, pesados, a equipe do Morcego. O Morcego, a primeira vez que eu vi ele lutar, era um menino, né, e agora eu vi ele lá trazendo os meninos dele para lutar novamente. Isso foi muito importante. Então, eu gostaria de apresentar um vídeo de um evento que aconteceu esse fim de semana em Joinville, e esse evento ele só conseguiu porque tiveram guerreiros muito dedicados mesmo para que ele acontecesse, correndo atrás de patrocínio, acabou a gasolina dos meninos, foram de bicicleta atrás de patrocínio. Então, assim, é pessoal que... o Lenhador é um cara que eu conheci, ele nem barba tinha quando eu conheci esse cara, agora está lá com a equipe dele, colocando o pessoal para brigar, uns lutadores de mão pesadíssima mesmo, gente dura, vídeo muito bacana, vamos assistir ali para prestigiar esse pessoal, que são verdadeiros heróis e guerreiros ali. I'm right here, boss man. I got this, yeah. Came to get crunk, came to bring life, came to get started.
Esse atleta monstrão ali de calção cinza ali, muito parceiro da equipe Lenhador Team. Aplicou um castigo ali no nosso amigo da Kickbox. Tivemos lutas de Muay Thai também. No Gui. A equipe do Lenhador tinha aí, equipe braba, o pessoal da Máfia tinha ali, La Máfia. Saiu o André Negão, Lenhador. Muito obrigado a todos. No dia 11 de setembro da União Fight, um dos eventos mais bonitos que eu já vi, só luta bem casada, só guerreiro bravo mesmo, veio para decidir, todo mundo veio para poder dar espetáculo. E a gente fica com esse sentimento de derrota aqui no estado de Santa Catarina, que já foi considerado um dos celeiros dos atletas do MMA, das Mixed Martial Arts, dos esportes, das outras lutas de contato, Muay Thai, né? Enfim. E agora, com esse processo dos eventos ali, foi tão prejudicado. Então, vocês são campeões dentro e fora do cage ali, do octógono. Parabéns para vocês mesmos. Continuem contando com o meu apoio. Vou estar junto em todos os eventos ali. E sabe o quanto que eu gosto disso, o quanto eu aprecio esse esporte, né? Lógico, torço para o Jack lá no futebol, mas o meu esporte de vida é esse aí mesmo. Eu adoro isso aí, de fazer isso, tá trocando com os parceiros, trocando em pé, tá rolando. Isso é tudo de bom, isso é saúde e traz muita alegria para a gente. E a dificuldade que foi para fazer esse evento maior foi de arranjar o local, né, e de todos os empecilhos que foram colocados ali para a prefeitura para a gente realizar esse evento no ginásio Abel Schutz. Abre teu olho, tá, prefeito? Abre teu olho. Né? Só sabe colocar empecilho ali no que usou. Esse negócio de mandar fechar aí, isso já colocou muita gente na lona e vai botar mais político desse ainda, com essa política do trancamento de vocês aí. Quando aproximou do dia 7 de setembro, né, automaticamente a nossa área foi para vermelha lá em Joinville, né? E agora, com certeza, semana que vem ela volta ao azul de volta ali e está tudo tranquilo. Não nos impediu de ir para a rua. Abre teu olho. Tem muita gente de olho em ti, prefeito. Tá? Valeu, obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado Ricardo Alba. Vossa Excelência terá 7 minutos e 30 segundos. Vou falar daqui da mesa mesmo, presidente. Boa tarde, presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Eu quero, de uma forma muito enfática, no meu pronunciamento de hoje, parabenizar a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, especificamente o 10º Batalhão de Polícia Militar, mais específico ainda o tático do 10º Batalhão de Polícia Militar de Blumenau, pela ação rápida em resposta ao crime que ocorreu na madrugada, agora do dia 13, ontem. Um senhor, de forma bem resumida, um senhor de 75 anos foi assaltado no centro de Apiúna, cidade próxima a Blumenau. E ao tomar ciência do fato, a PM passou a realizar buscas pelos envolvidos, houve perseguição e troca de tiros. Eram 4 envolvidos, 3 foram presos e um criminoso foi, na troca de tiro, baleado e morreu. Olhem o nível dos envolvidos. Um tinha 28 anos, 34 boletins de ocorrência. Outro tinha 21 anos, 50 boletins de ocorrência. O outro tinha 29 anos, estava em liberdade provisória. Ou seja, a Polícia Militar, o tático do 10º Batalhão da Polícia Militar em Blumenau, dando uma resposta efetiva, rápida, pronta e segura na defesa da sociedade e no combate à criminalidade. Foram perseguir de Apiúna, Blumenau e Gaspar, envolvendo 3 cidades. Prenderam 3 criminosos e, na troca de tiros, balearam um que veio a óbito. Parabéns
à Polícia Militar de Santa Catarina, ao 10º Batalhão de Blumenau, que honra todos nós catarinenses, e ao tático. Né? Quando eu me refiro ao tático, é a polícia especializada, mas o abraço vai a todos, ao pessoal do Canil, à Rocan, ao PPT, todos que fazem um trabalho fantástico na segurança de 370 mil habitantes só em Blumenau. Mas os parabéns também vai, em especial, a cada um dos soldados da corporação que fazem um trabalho fantástico na defesa de cada um dos catarinenses, aos soldados que, debaixo de chuva, debaixo de sol, fazem a segurança da população e dos direitos fundamentais, ao tenente Nicolas, que comanda o tático de Blumenau, ao tenente-coronel Kleber Pires, comandante do batalhão, do 10º Batalhão em Blumenau, ao comandante da região, da 9ª Região de Polícia Militar, tenente-coronel agora, Jefferson Schmidt, mas a cada um dos soldados do tático, do especializado, especificamente os de Blumenau, pela passagem dessa atuação exitosa no combate à criminalidade. Inclusive, estou encaminhando aqui na Assembleia uma moção de aplauso, que tenho certeza contará com o apoio de todos os deputados, aplaudindo a resposta firme e contundente da Polícia Militar de Blumenau no combate à criminalidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Próximo bloco PSD, PSC. Deputado Ismael dos Santos. Vossa Excelência terá 9 minutos, deputado. Obrigado, presidente. Mais uma vez, meu boa tarde, Vossa Excelência, a mesa diretiva, aos deputados que nos acompanham. Deputado Alba, hoje eu preciso trazer aqui um tema um pouco complexo, delicado, mas que envolve a nossa região. Eu estou falando do marco temporal. O Supremo Tribunal Federal deve retomar na próxima quarta-feira, dia 25 de setembro, o julgamento desse que talvez seja um dos casos mais importantes que chegaram à Corte neste primeiro semestre. Trata-se, e aí a população brasileira tem acompanhado, da ação sobre demarcações de terras indígenas, na qual está em discussão a tese do chamado marco temporal, isto é, segundo o qual os indígenas só podem reivindicar terras onde já estavam na data da promulgação da Constituição de 1988. O relator da matéria, o ministro Fachin, já divulgou seu voto, ele é contrário à demarcação do marco temporal. A posição do ministro, segundo especialista, poderá acarretar problemas para produtores rurais que temem ser alvo de desapropriações, e isso vai atingir o nosso país como um todo, mas eu quero me deter na questão de Santa Catarina. Primeiro, deputado Berlanda, destacar aqui a garra, a vontade, a coragem, a união, a determinação que é preciso reconhecer dos nossos agricultores, dos nossos pequenos agricultores em Santa Catarina, que fizeram a riqueza desse Estado e que ainda fazem através do agronegócio, e que estão aí na briga, na luta, na batalha, por aquilo que eles conquistaram. Essas terras não foram invadidas, essas terras foram justamente adquiridas, compradas, e nelas foi organizado todo um sistema de produção de proteína para o Brasil e para o mundo. Então, o que eu quero destacar aqui, deputado Márcio? É inadmissível nós fazermos justiça cometendo injustiça. Eu vou repetir. É inadmissível nós fazermos justiça cometendo injustiça. Eu recebi um apelo, uma moção da Câmara de Vereadores José Boatê, inclusive transcrevo aqui algumas das frases que eles colocaram, porque, como disse, esses agricultores compraram de forma justa essas propriedades e sempre trabalharam de forma digna para ajudar na manutenção do nosso país. Há, inclusive, algumas imagens que eu rapidamente gostaria de compartilhar com os senhores deputados e com aqueles que nos acompanham. Veja os impactos econômicos negativos que o fim do marco temporal pode causar no país. Próxima. 42,73 bilhões de dólares em prejuízo em exportações agrícolas
poderão ser geradas aí. Próximo, 1,5 milhão de empregos a menos, se não for respeitada a questão do marco temporal. 364,59 bilhões de reais no prejuízo em produtos agrícolas que não serão mais produzidos. O aumento do preço dos alimentos por conta da extinção de áreas agrícolas. Isso, é claro, obrigado, em nível de Brasil. Mas agora, deixe-me falar um pouquinho sobre Santa Catarina, e em especial sobre essa bela cidade, José Boatê. O deputado Alba conhece bem, é da nossa região do Alto Vale, referente à demarcação de terras em decorrência do marco temporal. 800 famílias, senhores deputados, 800 famílias serão expulsas dessa pequena cidade de José Boatê. 800 famílias serão diretamente afetadas, de áreas agrícolas, de áreas produtivas. 80% da economia que gira no município de José Boatê vem da agricultura, né? E essa região afetada representa mais de 50%. Daí, fica aqui nessa tarde, senhor presidente e senhores deputados, o nosso apelo, considerando a importância da matéria em questão, para que a nossa Corte Superior, né, o STF, tenha, no mínimo, bom senso. Nós não queremos injustiça, mas nós queremos bom senso. Não é possível que uma cidade pequena como José Boatê, 800 famílias sejam expulsas devido a uma decisão impensada e aí sim, atemporal, não é? Em relação ao marco temporal. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Próximo bloco, bloco PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PDT, PSDB, desculpa, bloco PP, PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Não havendo e finalizando, não havendo novos deputados inscritos e finalizando o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.